bem? Eu sou Mona Lisa Carneiro e nós hoje vamos conversar um pouco sobre o tema da redação do Enem de 2022. Durante alguns meses nós ficamos pensando, meu Deus, qual será o tema de redação desse ano, né? E agora nós já sabemos finalmente qual é o tema de 2022 e ele é Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. A gente vai junto agora analisar alguns pontos importantes dentro dessa temática. Como sabemos, o Enem sempre aborda temáticas sociais, culturais, de preservação da natureza, entre outros. Porém, você que é aluno e estuda junto com a Imagine, já estava treinando algum desses repertórios, né, diante dos temas que a gente coloca na nossa plataforma e também dos seus estudos dentro de sala de aula. Porém, aqui nós vamos conversar sobre aquilo que a banca espera encontrar como repertório, enfim, argumentos, etc., dentro do texto, dentro do seu texto, para que você consiga alcançar o tão sonhado 1000, né? Então vamos lá para a análise de alguns pontos. É muito importante, ao abordar o tema, saber os principais critérios para que esse tema tenha sido escolhido e também quais são os motivos que desencadeiam essa problemática, né? Os povos e comunidades tradicionais são majoritariamente marginalizados, ou seja, eles têm pouco acesso ou quase acesso nenhum a alguns direitos básicos e também direitos dos cidadãos e até a sobrevivência, ou seja, são povos que estão ali sendo de fato visados por coisas negativas dentro da nossa sociedade. É muito importante, ao analisar o tema, saber os motivos que desencadeiam essa problemática, né? Os povos e comunidades tradicionais aqui no Brasil são majoritariamente marginalizados. Ou seja, eles não têm acesso, muitas vezes, a alguns direitos básicos e até à sobrevivência. Para iniciar essa discussão, é importante saber, primeiramente, a diferença entre povos e comunidades tradicionais do Brasil, tá? Segundo o site do Ministério da Cidadania, entre os povos e as comunidades tradicionais do Brasil, também chamados de PCTs, estão os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiro, os escravistas, os ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, os pomeranos e entre outros. Nós vamos analisar então aqui o comando do tema, tá? Da redação do Enem de 2022, no qual o aluno deve ficar atento a cada palavra-chave que é apresentado dentro desse tema, tá bom? E isso é importante para que a gente não tenha a fuga do tema, que é motivo para zerar a redação, né? Começando pela palavra desafios. Nós já sabemos, né, que há um movimento para que essas comunidades, esses povos tradicionais, sejam valorizados. Porém, isso não é fácil, né? É fruto de muita luta. Então, dentro do texto, é esperado que a gente diga quais são os desafios, né, quais são as principais dificuldades para que haja, de fato, essa valorização. Há uma diferenciação entre povos e comunidades, tá? E essa diferenciação tem que estar presente dentro do seu texto para que, enfim, você tenha uma discussão realmente embasada. Aqui eu vou trazer algumas definições dessas duas palavras, desses dois termos, tá? Nós entendemos como comunidade um grupo de pessoas com características diversas, unidas por vínculos sociais, que compartilham perspectivas comuns e que se engajam em ações conjuntas em localidades ou ambientes geográficos. Uma comunidade é uma área ou um local identificável, como uma cidade, uma aldeia, um bairro ou até um local de trabalho, tá? A fonte é o FHI, The Science of the Improving Lives. Nós temos aqui a definição de comunidade, que é necessária dentro do nosso texto, como eu já falei, mas é importante que você saiba também a definição da palavra povo, e é isso que eu vou trazer agora. Povo é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes, histórias e tradições comuns. A gente tem como fonte www.conteudojuridico.com.br como fonte dessa informação. É interessante então que aqui a gente conclua a ideia de que é necessário saber a definição de comunidade e de povo para que a gente tenha uma boa discussão e não corra o risco de tangenciar ou fugir do tema da prova. Depois disso, é importante saber por que temos então a ideia de tradicional, por que eles são povos tradicionais, né? Eu vou trazer então a definição de povos tradicionais, né, diante do nosso tema de redação e é aquilo que poderia também estar presente dentro do seu texto. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais,
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, tá? Isso está no artigo 3º, né, do Decreto 6.040 de 2007 da nossa Constituição. O aluno não pode esquecer também de mencionar que se trata de um contexto brasileiro, né? Mesmo que os povos dessas comunidades estejam explicitamente reconhecidas dentro do nosso país, eles ainda O aluno não pode esquecer também de mencionar que se trata do contexto brasileiro. É importante reconhecer a história do Brasil e tudo que esse povo passou dentro dessa história, né? Já que nós somos um país construído num viés de exploração europeia. Tá, mas quais são os dados e repertórios utilizados, né, que nós podemos utilizar dentro da nossa redação? Eu vou trazer aqui 5, tá? Vou ler para você e eu espero que te ajude a construir. Um outro ponto que podemos trazer é que esses povos são minorias sociais históricas que sofreram opressão no passado e permanecem sofrendo ainda hoje. Lembra do que eu falei sobre pensar na história do Brasil para embasar alguns pontos, né, algumas problemáticas trazidas no texto? Pois é, isso pode ser utilizado também como uma alusão histórica, que é um bom repertório sociocultural. Temos também o seguinte trecho que é retirado da FUNAI. Segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, havia uma população indígena de aproximadamente 3 milhões de habitantes em 1500. Em 2010, o IBGE declarou um número de 896,9 mil indígenas, ou seja, bem menos, né? Temos também um filme, né, que pode ser utilizado como repertório, que é o filme ATL, que é Acampamento Terra Livre. Em abril de 2017, em Brasília, povos indígenas de todas as regiões do Brasil e de suas mais diversas etnias reuniram-se com milhares de lideranças no maior acampamento Terra Livre da história, no qual eles exigiam seus direitos. Temos também uma outra indicação de filme, que é o filme Para Onde Foram as Andorinhas. Eu vou ler a sinopse dele. Capta de forma sensível e explícita como os povos habitantes do Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, estão percebendo e sofrendo cotidianamente os impactos das mudanças climáticas, do intenso uso de agrotóxico e do desmatamento desenfreado. Ou seja, nós temos aqui 5 opções de repertório que poderiam ser utilizados para embasar o ponto de vista de vocês dentro dos parágrafos de argumentação do texto, né? Então, vou trazer aqui, por último, algumas possíveis propostas de intervenção para os problemas que nós apresentamos. Vou citar aqui 3, tá bom? Primeiro, a primeira proposta é: a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos deve realizar ações para garantir direitos básicos, como saúde, educação, saneamento básico e alimentação, promovendo assim a cidadania a esses povos e a essas comunidades tradicionais. A mídia, principal veículo de comunicação, deve, em parceria com o governo, promover campanhas de divulgação sobre o assunto. Perceba que eu tenho mídia como o agente e principal veículo de comunicação como detalhamento desse agente, tá bom? E vamos lá para uma terceira proposta. É fato que povos indígenas tiveram um papel fundamental na formação da biodiversidade encontrada na América do Sul. Muitas plantas, por exemplo, surgiram como produto de técnicas indígenas no manejo da floresta, como, por exemplo, a castanheira, a pupunha, o cacau, o babaçu, a mandioca e a araucária. Dessa forma, é preciso valorizá-los por tais feitos, por meio de incentivos e benefícios a essas comunidades. Aqui eu trouxe alguns pontos que poderiam ser levados como solução na sua proposta de intervenção a fim de garantir a nota máxima dentro da nossa competência 5, tá? Com isso, eu finalizo a análise desse tema de redação. Eu particularmente gostei muito desse tema. Eu espero que você tenha feito uma boa prova e que, caso você continue estudando no ano que vem, você conheça os nossos planos de correção aqui na Imagine, tá certo? Bons estudos e até a próxima!